Saudações a todos. Vamos buscar para nossa análise no livro Dramas da Obsessão, que nos foi trazido pelo Dr. Bezerra de Menezes, espírito Dr. Bezerra de Menezes, através da médium Ivone Pereira, e logo de início ele coloca como uma advertência, logo de início no livro, uma advertência aos médiums, um chamamento, e foi assinado em março de 1964, 14 de março de 1964, no Rio de Janeiro. Então, vamos lá. Aos médiums em geral, dedico estas páginas. Que um sagrado sentimento de dever me vem perseverantemente inspirando, numa época em que as mais graves responsabilidades pesam sobre os seus ombros. Dirijo-me, porém, particularmente àqueles que, possuindo faculdades mediúnicas, desejam torná-las em verdadeiro traço de união entre os mundos objetivo e invisível, os quais se completam e interpenetram. Não obstante se comprazerem os homens no alheamento dessa amplitude em que se agitam, aos que desejarem convertê-las em possibilidade de instrução e fraterno auxílio, àqueles que sofrem e choram na desesperança do alívio terreno. Então, ele está se voltando àqueles que querem buscar nessas páginas o aprendizado, Embora ele reconheça que existe um grande número que se compraz em aliar-se, a esse conhecimento dessa interpenetração pelos mundos, material e invisível. E ele continua: sabido é, entre espíritas fiéis aos seus princípios, que todos os homens são médiuns. Isso nós repetimos sempre, Porque Kardec deixa isso muito claro. Todos os homens são médiuns, ou pelo menos possuem a possibilidade de se deixarem influenciar pelas individualidades invisíveis, sejam estas esclarecidas, medíocres ou inferiores. Todavia, sabido será também que mais depressa a individualidade humana se permitirá envolver-se com as últimas. Quem são as últimas? As inferiores, que com as primeiras. Os múltiplos casos e gêneros diversos de obsessão, esse flagelo que assola os planetas, onde grandes criminosos, grandes culpados e viciosos reencarnam, aglomerados para os devidos resgates do passado e, consequentemente, progresso, os complexos dos noticiários macabros, onde avultam todas as modalidades da delinquência e do insulto à harmonia da sociedade, do crime e da desesperança sem tréguas, muitas vezes tiveram origem na influência dos seres invisíveis sobre os portes mediúnicos, ignorados ou rejeitados do delinquente, pois não esqueceremos que se trata de forças tão naturais na espécie humana como qualquer outro dos 5 sentidos que integram a mesma personalidade humana. A presente tese será capaz de oferecer ao observador estudos interessantes, visto aqueles fatos serem inseparáveis da vida diária da maioria das personalidades de que se compõe a sociedade terrena. Estudemos, pois, alguns dos variados aspectos do fenômeno mediúnico ligado à obsessão, em fraterno convívio de nossas mentes durante o decorrer das presentes páginas. É um convite, então, que ele faz a todos nós, conhecedores que todos somos médiuns, portanto, suscetíveis a nos conectarmos com esses espíritos inferiores
e permitirmos que determinadas ações que praticamos, cuja responsabilidade é nossa, mas também com a participação dessas mentes inferiores que se ligam a nós, convidadas por nós. Ele alertou ali sobre as obsessões ignoradas, quantas vezes alertou sobre os noticiários, isso em 64. Se ele soubesse então como está agora, os noticiários que levam à desesperança, né? Quantas pessoas estão perdendo oportunidades brilhantes na encarnação? Porque na encarnação nós não podemos ser temerosos. O temeroso se fecha demais. O temeroso passa a ter medo de tudo e ele não percebe que determinadas programações já são articuladas, definidas para prendê-lo na tela. E ele se torna refém da tela, ele se torna refém do medo, porque ele não sabe ver uma notícia separando ali um fato e acaba ali se deixando envolver de uma forma doentia por esse pavor que é incutido na sociedade por interesses outros, porque enquanto se está incutido o medo, quem fala muitas vezes se sente bem sossegado, bem livre, né? Mas é do interesse fazer com que todos fiquem ali amedrontados, porque isso gera resultados impressionantes, né? Então, mas vamos continuar aqui, mas vale a pena sempre esse alerta, porque é impressionante o número de pessoas que estão fechadas, né? Que tem medo de tudo e de todos. Então vamos lá. Ele começa o livro trazendo o nome do capítulo. É claro que nós não vamos ver o livro todo, mas vamos ver algumas coisas. O primeiro capítulo é Leonel e os judeus. E ele começa logo na primeira parte colocando uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, em que nós encontramos o espírito mau espera que o outro, a quem ele quer mal, esteja preso ao seu corpo, e assim menos livre, para mais facilmente o atormentar, ferir nos seus interesses ou nas suas mais caras afeições, né? Então aqui é um esclarecimento que nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que o espírito mal intencionado, ele aproveita das fragilidades daquele a que ele quer perseguir para tentar de todas as formas atormentá-lo. E o capítulo começa. Acerca desse sexto sentido, que é a mediunidade, nós temos 5 sentidos orgânicos muito bem conhecidos e trabalhados por nós. Mas existe esse sexto sentido que todos, independente da crença que tenham, todos sabem desse sexto sentido. Então, acerca desse sexto sentido que toda a humanidade possui, a despeito da maioria dos homens ignorar que o possui, uma vez que se desconhecem estes a si próprios, relatarei um fato que ficará como exemplo ou padrão para quantos análogos semelhantes, né, o leitor encontrar nos noticiários macabros da imprensa mundial, como da imprensa brasileira em particular, visto que, ao que se observa, os portes mediúnicos são ainda mais vastos no Brasil. O seu povo, aliás, no Brasil, do que em outros agrupamentos terrenos, mais suscetível o seu povo, portanto, o brasileiro, né? Por mais apaixonado e vibrátil de se deixar influenciar pelo invisível. Será esse dom entre a grande massa dos brasileiros, porém, um defeito? Será uma qualidade? E ele continua. Diremos tão somente
furtando-nos a uma apreciação precipitada que apenas se trata de um dom natural e que ao seu portador cumpre não torná-lo causa de dissabores ou prejuízos para si ou para os outros, sem avançarmos na assertiva de que seja uma felicidade ou uma desdita o fato de possuí-lo, né? Então ele coloca que é um dom natural, né? Mas que cumpre a cada um de nós tornarmos esse dom, sabermos usar esse dom de forma que nos traga bons resultados e não que ele seja a causa de dissabores, mas nós sabemos que o descaso, quando sentimos ali as características, né? As sensações mediúnicas que todos nós temos de uma forma ou de outras, as percepções, desconsideramos, levamos tudo ao acaso, levamos tudo de uma outra forma para desconsiderarmos ou até mesmo rejeitarmos. A mediunidade, muitas vezes, ela é muito rejeitada. E com isso não podemos esperar coisas boas, né? Porque uma mediunidade rejeitada, não trabalhada, não compreendida, ela acaba trazendo muitos dissabores. Por isso que ele nem antecipou uma resposta, porque esse resultado positivo da mediunidade vai depender do uso que fizermos dela, né? A nós, no entanto, continua ele, os trabalhadores do plano espiritual cumprem o dever de esclarecer o leigo, como espírita, de que a dita propriedade deverá ser cultivada sob princípios honestos e rigorosos, a fim de que não venha a se tornar motivo de desordem na boa harmonia íntima ou social do seu portador. Um homem poderá possuir, por exemplo, dons literários, o que é sempre admirável, enobrecedor. Na hipótese de não os cultivar honestamente, dirigindo-os sob princípios consagrados da arte, moral e beleza, poderá desvirtuá-los e até servir com eles à deseducação dos leitores, contribuindo para o rebaixamento mental, moral e intelectual dos mesmos, se, em vez de obras excelentes, passar a produzir literatura amoral, frívola, perniciosa ou gramaticalmente bastarda, enquanto a si mesmo se degradará, tornando-se indigno deles. A palavra vibração divina do pensamento, então a palavra é vibração divina do pensamento, o qual, por sua vez, será a essência do próprio ser. O qual, por sua vez, será a essência do próprio Ser Supremo, refletida na sua criatura, foi concedida ao homem pelas leis eternas da natureza, para a facilitação do seu progresso e engrandecimento, recurso precioso com que se alindará a própria personalidade para atingir finalidades gloriosas. Não obstante, há espíritos que reencarnam padecendo a penalidade da mudez, porque dela se serviram no passado para intrigas e calúnias, blasfêmias e insultos, discursando impropriamente, ainda diante de assembleias numerosas para incentivarem o erro e o crime, a hostilidade e a revolta, a inquietação coletiva e o assassínio nas guerras, e até mesmo o desrespeito à ideia de Deus. Então, todo uso que nós fizermos dos instrumentos que nós temos, nós sofreremos no sentido de retornar a nós, né? As consequências, boas ou ruins, dependendo do uso que tenhamos feito. E vamos continuando atentos a essas colocações. De forma idêntica, será o sexto sentido de que tratamos, isto é, a intuição, ou a mediunidade em geral.
É um dom, estudo, concedido pela criação para a edificação, o progresso e a felicidade do seu portador passível de progredir em possibilidades através do exercício do tempo e das reencarnações. Algo mais delicado, profundo e superior que os demais sentidos e que necessitará ser devidamente amado, respeitado e cultivado dentro dos postulados da moral, da justiça, do amor e da fé, a fim de que não se anule, como se anularia a visão de uma criatura que desde o nascimento vivesse às escuras, e se não resvale ao choque das impurezas humanas. Isto mesmo já vou-lhe expôs com clareza absoluta, o instrutor por excelência da terceira revelação, encarnado na prudência e na austeridade de Allan Kardec, mas porque vimos, decifrando certa inércia mental entre os aprendizes atuais da mesma revelação, ei-nos aderindo a um movimento de reexplicações daquilo mesmo que há um século foi dito e que agora procuraremos algo encenar ou romantizar, a fim de divertir uma geração, enquanto tentamos instruí-la no melindroso assunto, geração que não dispensa a positivação dos exemplos. Aliás, o exemplo será efetivamente o melhor método, e gostamos de aplicá-lo sempre que nolo permita o ensejo, por mais fácil reter o aprendiz na memória os ensinamentos necessários através dele. Há 2000 anos, o mestre da seara em que militamos criou a suavidade das parábolas, cujos atraentes rumores ainda ecoam em nossa sensibilidade, ensinando-nos lições inesquecíveis. Seus obreiros do momento criam ou traduzem da realidade da vida cotidiana tal qual ele o fez, a exemplificação dos romances ou lições romantizadas, impondo teses urgentes, ensinamentos indispensáveis ao sabor de uma narrativa da vida comum. É o mesmo método de há 2000 anos criado pelo Divino Mestre para a instrução urgente e fácil das massas. Vamos dar uma paradinha para compreendermos o que está sendo dito aqui, né? Ele disse que tudo que ele vai colocar aqui já foi muito claro, né? Pelo instrutor por excelência encarnado, que o encarnado foi Allan Kardec, né? Da terceira revelação. Foi tudo muito bem definido e explicado, mas como eles estão notando, o plano espiritual está notando que os participantes, né, da terceira revelação, do movimento espírita, andam um tanto quanto distraídos, né, numa inércia mental, ele fala, né? Uma certa inércia mental entre os aprendizes atuais da revelação, né? Então, ele decidiu trazer fatos romantizando, ou seja, ele vai contar ali numa sequência, né? Dando ali um prazer na leitura, né? E justamente até se utilizando do método de Jesus, que usava as histórias, né? As parábolas eram histórias que Jesus contava para alcançar mais aqueles que os ouviam. Continuando só mais um pouquinho. Assim sendo, o caso que vos contarei em seguida é perfeitamente verdadeiro e não uma ficção. Isso é muito importante, né? Ele traz um caso verdadeiro do seu conhecimento, das suas experiências, né? Corrobora ele a assertiva de que a mediunidade é um dom natural que convirá ao seu portador não ignorar que a possui, mas sim estudá-la, aceitá-la, cultivá-la, educá-la em princípios sérios, a fim de se eximir a perigos fatais.
A personagem aqui figurada com o nome de Leonel possuía dons mediúnicos, porém, tratando-se de um livre pensador, cujo orgulho repudiava qualquer tendência para as questões metafísicas e que ao espiritismo preferia ridicularizar num combate chistoso e desprezível, ignorava-se a si mesmo, desconhecendo voluntariamente que em sua própria natureza humana carregava a possibilidade de se deixar influenciar e dirigir pelos habitantes do mundo invisível, cuja existência absolutamente não admitia. Assim sendo, passemos a sua atormentada história ao lado dos seus perseguidores judeus do plano invisível. Então, nós vamos ver, né, alguma coisa, né, o que for possível, vamos caminhando sobre essa trama dolorosa, mas de muito aprendizado, será de muito aprendizado, né? E, por enquanto, o que fica para nós é a mediunidade ignorada, rejeitada, como esse Leonel, que possuía muitos dons mediúnicos, mas pelo orgulho preferia ignorá-los. Mas isso não o impediu de atrair para sua casa mental essas presenças que interferiam ali de uma forma avassaladora, como vamos ver, né? Então, fiquem esses aprendizados, essas reflexões e que fiquemos em paz. Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar o estudo do livro Mereça Ser Feliz, Superando as Ilusões do Orgulho, capítulo 17, Camuflagens e Projeções. Além dos notoriamente malignos que se insinuam nas reuniões, há os que, pelo próprio caráter, levam consigo a perturbação a toda parte aonde vão. Nunca, portanto, será demasiada toda a circunspecção na admissão de elementos novos. Isso é um trecho do Livro dos Médiuns, do capítulo 29. É o item 338, da parte das reuniões e sociedades espíritas. As transferências e as camuflagens na esfera dos sentimentos é fenômeno complexo e rotineiro nos relacionamentos. Conhecidos pela psicanálise como mecanismos de defesa do inconsciente, as projeções e camuflagens afetivas ocorrem em razão de processos educacionais da infância centrados no ego, ou por impulsos de núcleos afetivos consolidados em outras reencarnações, ou ainda pelo desconhecimento de si mesmo, sendo capazes todas essas causas de gerar extensas lutas íntimas e trágicas provas no quadro dos envolvimentos passionais. O reflexo mais eminente da presença de semelhantes defesas psíquicas é a perda da autenticidade humana. Na medida em que vai amadurecendo física e psicologicamente, a criança, o jovem e mais tarde o adulto aprendem a esconder-se de si e do mundo, gerando um complicado mecanismo para atendimento dos apelos sociais e paternais, quase sempre em desacordo com sua autêntica personalidade. Perdendo a autenticidade, o ser não se planifica, arroja-se no desajuste, ensejando o ebulir de culpas de outras vidas que não foram absorvidas, vivendo infeliz e sob intensa pressão interna em neuroses de longo curso. Dependência, ciúme, possessividade e medo comandam as atitudes em direção a relações imaturas, sofríveis, pobres de confiança e caráter, ensejando a potencialização dessas camuflagens psicológicas
junto aos grupos de ação do ser humano. Os esconderijos psíquicos têm como origem mais saliente o medo. Medo de si mesmo, medo de seus verdadeiros sentimentos. Não havendo coragem suficiente e nem desejo para tal, a criatura foge do autoencontro, incapacitando-se a cada fuga em dominar sua vida interior, deixando escapar a chance de olhar-se no espelho da consciência e cuidar de sua realidade transitória, resgatando a sua realidade natural e divina. Esse encontro, porque é doloroso, quanto mais for adiado, mais a constrange a ombrear com um eu falso, que lhe impinge sentimentos de desconforto e falsidade, caso possua um mínimo de formação ética. Ou então, faz-la penetrar na conduta degenerada, caso ela desista de entender o que se passa consigo mesma ante o caleidoscópio de seus sentimentos e pensamentos confusos e inconstantes acerca do querer e do gostar. Nas relações espíritas, notabiliza-se um fato específico, credor de estudo e meditação. Camuflam-se desejos sexuais e afetivos que são transferidos para outras vivências reencarnatórias, escondendo o verdadeiro sentimento de sua presente existência, evitando admiti-lo. Sentimentos esses que merecem, que maceram e doem na acústica do coração e da consciência, mas que, queiramos ou não, despontam na vida de relação. Muitos amigos queridos do ideal, utilizando-se de expedientes humorísticos, poucos sérios, zombam desses sentimentos, tratando-os com brincadeiras, a fim de não ter que olhar para os mesmos com a seriedade que eles merecem em favor da própria paz. Frases que parecem ingênuas podem, em muitos casos, carregar dramas de largo curso, tais como: já devemos ter sido muito íntimos. Aquela pessoa deve ser minha alma gêmea. Tenho uma afinidade especial com tal coração. Sinto como se ele fosse meu pai. Há uma coisa muito forte que nos une. Devemos ter vivido juntos. Vigiemos semelhante comportamento, perguntando-nos, com honestidade, qual a certeza e fundamento lógico temos para afirmar que as raízes de tais emoções pertencem ao passado de outras existências corporais. Para vós outros que estáis na carne, agraciados com o esquecimento cerebral, torna-se mais difícil ainda tecer afirmativas verdadeiras sobre semelhante ocorrência. Ainda que sejam sentimentos ou lembranças de outras vidas, se elas se encontram ativas na vida presente, importa o que se sente hoje. Devem ser elaborados como pertencentes à atualidade. Se tais incursões mnemônicas são permitidas, é com função educativa e não para que tenhamos um lugarzinho na mente como se fosse um álibi, com o qual possamos justificar uns perante os outros tudo aquilo que sentimos e não deveríamos. Isso não nos torna menos responsáveis pela vida afetiva. Assumamos com responsabilidade os nossos sentimentos, conhecendo-lhes os motivos, olhando para eles de frente, sem temor ou vergonha. Essa a primeira condição para os transformarmos em valores espirituais que impulsionam a evolução. Entendamos, por assumir sentimentos, o serviço de autoconhecimento e autoaceitação dos mesmos em nós com finalidades superiores, longe do assumir de alguns profissionais levianos e descuidados que induzem seus pacientes a admitirem e viverem intensamente o seu lado sombra. Como espíritas lúcidos, ao contrário, vamos assumir o nosso lado nobre e divino,
esquecido ou ainda não devassado pela sonda do autodescobrimento. Tenhamos sobriedade e dispamos dessas máscaras perniciosas do relacionamento. Rompamos com essas fantasias de outras vidas e definamos o processo das afinidades e desafeições. Buscamos entender as razões atuais de tais ocorrências do coração. Entendamos as causas presentes das antipatias e simpatias e honremo-las com uma conduta ética e ilibada. Não podemos deixar de nomear essa situação como uma atitude infeliz. Ao ficar camuflando os sentimentos que temos uns com os outros, atribuindo-os a existências anteriores, perdemos o ensejo responsável de travar contato com o nosso mundo profundo e subjetivo em busca do autêntico amor e dos necessários ajustes emocionais que fazem parte do aprimoramento pessoal. Nossa primeira tarefa, ao depararmos com os sentimentos que não gostaríamos ou deveríamos estar sentindo em favor do bem alheio de nós próprios, é estudar nossas reações e edificar as soluções adequadas ao melhor encaminhamento dos pendores da afetividade. Por sua vez, as projeções são mais complexas ainda porque, além dos fatores causais pertinentes às camuflagens, elas contêm ainda uma outra matriz infelicitadora, a obsessão. O jogo das aparências entre os homens, mormente nesses dias de mídia exacerbada e desumana competitividade, faz com que a comparação patológica estabeleça complexos e síndromes sui generis no capítulo das doenças do afeto e do psiquismo, elencando valores fictícios e fugazes, como a beleza perfeita, o status cultural e social, a felicidade pela posse e o sucesso no amor pelo sexo, a sociedade desbaratada com o fenômeno da vaidade e da aparência impõe que as pessoas se comparem sempre para cima e nunca para baixo, ou seja, deseja-se o que o outro tem de melhor, o que seria muito natural, não fossem os sentimentos desequilibrados inferiores e os complexos que se formam a partir dessas confrontações. Na mira das comparações, não havendo a possibilidade de adquirir ou ser como o outro, estabelece-se frustrações e conflitos interiores, que, não sendo bem administrados, podem raiar para neuroses múltiplas. Entre espíritas, já que os valores morais e os bons exemplos são estimulados, as referências costumam surgir no campo das realizações espirituais. Constatadas as possibilidades alheias no bem, a criatura com menos experiência, se não administrar bem suas projeções, estabelecerá comparações que conduzirão à falsa modéstia ou ao desânimo, confrontando sua suposta incapacidade em função da desenvoltura do outro, projetando sua limitação sem absorver o exemplo alheio. Muitas vezes ocorre um processo de idealização no outro daquilo que não conseguimos êxito no relacionamento conjugal, profissional ou cultural, levando a sentimentos que são nomeados como velhas afinidades, quando em verdade estamos locupletando com o outro ou desejando intensamente sua participação em nossa vida para fruir com ele o que lhe pertence no terreno das conquistas, incensando a princípio uma amizade e mais adiante, possivelmente, um relacionamento amoroso. É a realização no outro daquilo que gostaríamos de ser. Um processo sutil que pode tornar-se dolorosa prisão de compensação e escravização afetiva, levando a uma coagulação dos sentimentos.
Outra faceta mais conhecida das projeções é a dos defeitos, nas quais vemos nossas imperfeições mais marcantes e menos admitidas para nós na pessoa do outro. A valorização das próprias potencialidades, na medida em que são descobertas, é a receita para lidar com as projeções de modo proveitoso para o crescimento pessoal. Aprender a estabelecer comparações com o mundo subjetivo e real das criaturas, a essência do ser humano, o que de fato ele é, sua realidade profunda. Eis a grande meta a que nos devemos devotar, conforme assevera Antoine de Saint-Exupéry, quando diz: o essencial é invisível aos olhos. Enquanto mantivermos sintonia com as carapaças sócio-humanas, estaremos apenas vivendo na superficialidade das emoções, atraídos para realidades fugazes, quais crianças que tomam brinquedos umas das outras e logo os largam para novas investidas sem rumo e objetivo. Somente treinando e desenvolvendo a sensibilidade enobrecedora, estaremos aptos a fazer comparações e projeções mais sadias, promotoras de paz e contentamento espiritual, fruto da resignação dinâmica, ativa. Eduquemo-nos para essa viagem ao mundo subjetivo do espírito, em plena carne, porém lúcidos e em estado de alerta mental. Aprendamos a comparar-nos com o velho, o doente, o sábio sem diplomas, a quem ninguém quer se comparar, ou ainda com aqueles que agora estão no arrependimento sobre um leito de dor, sem tempo e sem mais opções de progresso, esperando a presença da morte para ajuizar sobre seu futuro. Comparemo-nos com aqueles que agora se encontram no ocaso da vida, avaliando sua existência com enorme sentimento de perda, asilando uma frágil esperança de paz para sua consciência. Avaliemo-nos no momento atual, frente àqueles que renascerão em situações mais dolorosas e que se revoltam e odeiam a vida, dispostos a qualquer ato infeliz. Reflitamos sempre em nossas comparações, nos que têm menos, nos menos apreciados pelo mundo social, elastecendo a sensibilidade para o que se passa, invisível aos olhos comuns, e perceberemos lições estimuladoras e preenchedoras de júbilo com o que somos e temos. Aliás, sem exageros, o que destacamos de menos bom em nosso próximo, quase sempre trazemos em nós mesmos. Se não for uma experiência do presente, poderá ser uma imperfeição de outrora, que, embora vencida ou dominada, tem registros claros na intimidade que facilitam percebê-la em outras pessoas na atual existência, com fins reeducativos. Vejamos as camuflagens e projeções como etapas do aprendizado afetivo, fenômenos comuns do sentimento humano, mas que carecem de educação e responsabilidade para serem conduzidos a fins superiores. São processos de defesa da mente, para abrandar a angústia da inferioridade humana que, com o tempo, superaremos. Na medida em que lhes entendemos a forma de exprimir na personalidade, dilatamos as chances de autoconhecimento, pois são pistas sobre nós mesmos. O que tentamos esconder ou projetamos no mundo das formas são expressões do mundo profundo e podem ser fortes aliados no bom combate, naquele que consiste em lutarmos conosco mesmos, transformando hábitos
e edificando os sentimentos mais afinados com o verdadeiro amor proposto pelo Evangelho e com a rota de espiritualização apontada pelos conceitos espíritas. Mediante a colocação do codificador na referência acima, compreendemos bem a importância da circunspecção de elementos novos em nossos grupos, em se considerando o desconhecido mundo interior. Circunspecção, no entanto, deve significar acolhimento fraternal para propiciar as condições ao novo frequentador para ter as possibilidades de fazer esse mergulho no mar de si mesmo, sem afogar-se nos sentimentos de insuficiência, decepção e tristeza. Circunspecção quer dizer exame demorado, atenção, prudência, o que nos leva a concluir que esse acolhimento, essa recepção, é um serviço do tempo para o bem de todos, mas não pode deixar de ser feita, porque se analisarmos bem, o movimento espírita é um somatório geral de todas as nossas qualidades e esforços, mas também das projeções e camuflagens. Pensemos e debatamos, portanto, o quanto tudo será diferente quando aprendermos a circunspecção espírita, fazendo das agremiações doutrinárias uma escola do espírito, destinada a desenvolver condições íntimas para a humanidade ser mais feliz e autêntica. Vamos finalizar por aqui. Uma boa semana a todos.